A falta de alinhamento entre os sócios vai matar o seu negócio. E hoje, no episódio de Lucroterapia, eu vou te avisar como evitar isso. Aqui a história começa quando eu conheço 3 sócios, 3 aviões, 3 caras muito bons, cada um complementar ao seu negócio. E esses caras resolvem juntar as forças para começar um novo negócio. Então já existia um negócio entre eles, de um deles, e esse negócio ele tocava sozinho. Os outros 2 vieram agregar para eles realmente tracionarem e construírem um novo negócio a partir do primeiro que já existia. E aí a coisa vai acontecendo, a vida vai seguindo, esses caras vão trabalhando. Só que em um dado momento ocorre um desalinhamento entre eles e esse desalinhamento começa a degringolar a coisa. E nesse momento vem aquela dúvida, Qual é o papel de cada um aqui dentro do negócio? O que cada um vai fazer? Um deles tinha um serviço em paralelo, o outro se dedicava 100% aos 2 negócios que já existiam, um que era somente dele, outro que era com os outros 2 sócios, e outro se dedicando somente ao novo negócio. Primeiro problema aqui que a gente encontra, existia uma sinergia dos 2 negócios, um produzia para o outro e eles estavam tratando isso de maneira separada, o que vinha sendo um problema para eles. Então isso estava travando o crescimento da empresa. E aí a gente começa a conversar e entender a falta de clareza realmente do que cada um faz, qual é o papel de cada um dentro disso. E investigando mais profundamente, a gente vê que isso aí está matando o próprio planejamento estratégico da empresa. A minha ideia inicial era trabalhar um planejamento estratégico, depois um planejamento orçamentário, mas eu tive que começar a discutir realmente a relação dos sócios, E aí foi onde eu trouxe para eles um instrumento que funcionou muito bem para as minhas empresas, funciona muito bem para os meus sócios, mas que eles não estavam utilizando dentro do negócio deles, que é um memorando de entendimento entre os sócios, o acordo entre os sócios. Enfim, esse é um instrumento que deve e pode ser utilizado por toda e qualquer empresa que tenha sócios que querem garantir que o objeto da empresa não mude, que a empresa siga o mesmo caminho e que deixe muito claro as relações da sociedade para a gente poder crescer a empresa de maneira que a gente não precise toda hora ficar discutindo situações que já foram discutidas. E aí eu entendi com eles todo o contexto, e conversamos e conseguimos destravar algumas coisas, Conseguimos entender, esse sócio realmente ele não vai trabalhar, ele será um sócio que vai ficar no conselho, esse sócio ele já tem uma função executiva e é assim que ele precisa trabalhar dentro da empresa, esse outro sócio vai fazer uma transição, onde ele vai passar parte do que ele faz para o novo, e assim vai. Tudo isso conversado, tudo isso muito bem dialogado, muito bem descrito, muito bem entendido por todos, a gente vai para o segundo passo, que é colocar isso tudo dentro de um papel, colocar isso dentro de um contrato entre eles, de maneira que depois de escrito, entendido e assinado, a empresa fica protegida dessas discussões entre sócios e os sócios ficam protegidos de mudanças que eles mesmos venham a causar dentro do negócio. E aí, a partir disso, aí sim, a gente começa a pensar no crescimento da empresa, Planejar a empresa estrategicamente. O que eu queria deixar claro aqui para vocês e trazer como reflexão é que se você tem sócio dentro da sua empresa e não está claro a função e o papel de cada um deles, isso pode estar matando o seu negócio. Um conselho que eu posso te dar aqui é: coloque isso no papel, deixe isso muito claro e depois de feito isso, procure por um advogado para poder escrever e deixar isso registrado de maneira que a gente proteja tanto a empresa como todas as partes dentro da sociedade. Você pode ter certeza que isso vai destravar o seu negócio. Isso vai fazer com que você cresça sem toda hora ter que estar olhando para trás. E você para de ter aquela sensação de andar 2 passos para frente e 3 para trás e começa a ver a sua empresa alavancando de fato. Porque um negócio, ele precisa sempre de direcionamento. Se a gente não tem um bom direcionamento enquanto empresa, enquanto sócio, a gente não consegue construir a direção da empresa. E uma empresa sem direção, ela fica à deriva, A gente vai navegando para o lado que o vento nos levar. Isso é muito ruim.
E aí começa a surgir diversos problemas, porque eu sou um sócio que cuido, por exemplo, aqui no Agora Deu Lucro, da área de receitas, eu tenho um sócio que cuida mais do dinheiro, mas se eu estou indo para um lado e ele está indo para o outro e nós não estamos no mesmo direcionamento, né, no mesmo sentido, enquanto empresa, enquanto sociedade, certamente eu estarei insatisfeito com o que ele faz e ele vai estar insatisfeito com o que eu faço. E se a gente não deixar isso muito claro, né, os papéis e responsabilidades de cada um dentro da sociedade, o papel da própria sociedade, o objeto da própria empresa, a gente não consegue seguir adiante, não consegue fazer a empresa crescer, não consegue ter lucro, não consegue pôr dinheiro no bolso. Isso vai nos levar a um nível de insatisfação muito grande, vai trazer para a gente uma tristeza, um desânimo em relação ao negócio, em relação a nós dentro do negócio, e certamente essa empresa vai rumo ao fracasso. E o que a gente mais precisa numa empresa é de alinhamento entre os sócios, porque depois disso, todo o resto a gente consegue fazer. Se eu tenho sócios alinhados, uma empresa alinhada, uma cultura forte, eu terei um time tão alinhado quanto, e o sucesso dessa empresa é só uma questão de tempo.